Amém. Amém, gente? Boa noite. Nem parece que vocês louvaram a Deus. Vamos falar de novo? Amém, gente? Amém. Aê, gente. Que saudade que eu tava de vocês, hein? Pregar o evangelho aqui é uma alegria. Voltei na escala 6x6, né? Toca, cobra escanteio, corre para cabecear, vai no gol defender. Mas isso é um convite para você. Se você toca violão, canta, prega, sabe limpar banco, sabe fazer qualquer coisa, nós estamos precisando de servo aí, tá bom? As nossas servas estão tudo com licença maternidade, tudo tiveram com a barriga cheia. Então, nós estamos precisando de membros para a nossa comunidade de operários para essa messe. O ano que vem nós vamos abrir aí as inscrições para quem quiser também fazer parte e servir no nosso encontro de oração, que faça isso, amém? Então, justamente porque eu não sabia como seria esse processo de transição, a Valesca que toca ali teclado, ela ficou grávida, outras pessoas ficaram grávidas, aí eu convidei algumas pessoas de fora, que são amigos, para que eu pudesse dividir um pouco o fardo, entender como seria a dinâmica. Agora que as coisas se estabilizaram um pouco, voltei aqui com vocês para que eu possa ministrar a palavra, tá bom? Nós teremos então, daremos início agora a uma nova série. Como vocês sabem, os nossos encontros de oração são sempre pautados em livros espirituais, e nós temos esse livro aqui para começar a falar com vocês, a Bíblia Explicada. Olha, nós falamos lá do valor divino do humano, falamos das 3 vias e as 3 conversões do padre Garrigou Lagrange. Esse aqui eu recomendo que você compre. Não para que, se você não quiser comprar para agora, não tem problema. Aproveita a Black Friday aí, vai estar barato esse livro. Esse aqui é um livro que todo católico deveria ter em casa. Então, se pudesse escolher um para você comprar, eu diria esse. É uma catequese. Ele é um livro bem fácil de ser lido, tem um monte de desenho aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha que desenho bonitinho. Já economizou 2 páginas aqui para você ler. Entendeu? E é desenho o livro inteiro. É um livro de adultos, é um doutor em Bíblia, aqui o John Bergsman. Ele é um doutor em Bíblia e ele nos deixa esse livro para que a gente possa entender a unidade das Sagradas Escrituras. Quem aqui acha que deveria ler a Bíblia mais do que ler? Levanta a mão. Eu também. Todos nós, não é verdade? Quem aqui já tentou fazer o propósito? Agora está chegando o final do ano, fazer propósito de ano novo. Ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira de capa a capa. Vou começar no Gênesis, terminar só no Apocalipse. Quem aqui já fez esse propósito e falhou miseravelmente? Levanta a mão. Não chega no êxodo, né? Na hora que você fala, Noé que era filho de Matusalém, que era filho de não sei quem, 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 perdeu. Hoje eu não entendo nada que está escrito na Bíblia. Não é verdade? Quem se sente assim? Eu também me sinto assim. Justamente por isso que nós iremos, em alguma medida, entender mais do que um livro para ser lido de capa a capa, como que nós podemos entender a unidade das Sagradas Escrituras. Então nós faremos 6 encontros até o final do ano, pautado aqui em 6 alianças, porque se você parar para perceber, a Bíblia é dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo, o quê? Testamento. O que é um testamento? Testamento pode ser substituído por aliança. Repita comigo, aliança. Então, a Bíblia é uma história de aliança. Inclusive, é o tema do nosso encontro ali, que a Ju foi pega de surpresa e vai colocar agora. Quer ver? Ó? Viu? A Bíblia é uma história de alianças. Uma aliança no Antigo Testamento com o povo judeu, a aliança do Novo Testamento. Existe uma similaridade nas Sagradas Escrituras. E nós vamos verificar que nessas alianças também tinham mediadores, porque você precisa fazer aliança com algumas pessoas, que são os mediadores. Então, quem são essas pessoas que Deus fez aliança como intermédio ali entre ele e a humanidade? Vamos repetir junto. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Pronto. Então, esse livro aqui,
ele é separado nessas alianças. A aliança adâmica com Adão, a aliança abraâmica com Abraão, a aliança noética com Noé, a aliança mosaica com Moisés, a aliança davídica com Davi e a nova e eterna aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender a estrutura do livro? E nós vamos pegar esses 6 encontros e entender aquela parte. Então, o que você precisa entender nesse encontro de hoje para depois você ler lá a Sagrada Escritura, caso você queira? Na hora que você estiver lendo o Gênesis, você vai entender que aquilo está falando da aliança com Adão. Quando você começar a ler o Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico, é a aliança de Deus com Moisés. Depois começa a aliança de Deus, enfim, com Abraão, nós vamos ver Davi, os profetas, e assim por diante até chegar em Jesus. Deu para entender? Porque se nós não entendermos isso em primeiro lugar, de fato a Bíblia se torna apenas um livro onde é difícil de ser lido. Imagina um livro que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, por povos diferentes, com línguas diferentes. A Bíblia já foi escrita em aramaico, em hebraico, né? No grego antigo. Olha só, tantos autores. Temos mais de 70 livros nas Sagradas Escrituras. Deu para entender? Então nós queremos facilitar para que você consiga ter acesso às Sagradas Escrituras de uma maneira onde você consiga entender essa história de alianças. Amém ou não? Então, nós católicos deveríamos ter mais amor à Sagrada Escritura e à Bíblia, não é verdade? É verdade. Na verdade, nós católicos, não a Igreja Católica. Nós católicos. Porque se você parar para perceber, qual que é a coisa mais importante da Igreja Católica, vocês acham? Eucaristia. Não é verdade? Qual que é a coisa mais importante da Igreja Católica? A Eucaristia. Onde que se dá a Eucaristia? Na missa. E o que acontece na missa? A missa é dividida em liturgia da palavra e liturgia eucarística. Nós damos tanto valor às Sagradas Escrituras que quando a Bíblia entra, quando o evangeliário sai aqui e vai até o ambão para ser proclamado, nós tiramos as velas. Da mesma forma, quando o Santíssimo sai de lá e vem ao altar, nós tiramos as velas. Aonde está a palavra de Deus, ali está Deus. É por isso que na missa, na Santa Missa, nós acompanhamos aqui. Ou seja, dentro da missa, as Sagradas Escrituras têm um papel da presença de Deus. Já pararam para perceber isso? Então não é assim, a Igreja Católica não valoriza a missa, a Bíblia. Pelo contrário, só existe a Bíblia por causa da Igreja Católica. Porque a Bíblia é um livro escrito por católicos, para católicos, examinado por católicos. Ela não caiu de zíper e tudo lá na sua casa. Foi mais de 400 anos. Sangue sendo derramado. Por exemplo, São Jorge. Como que é a imagem de São Jorge? Ele está com um dragão e uma espada, não é isso? Sabe por que ele está com um dragão e uma espada? Porque Nero, que era o dragão daquela época, lá tentando devorar os cristãos, tentou entrar na casa de São Jorge e pegar a Bíblia. Porque não existia papel, não existia impressora naquela época. Para você ter uma Bíblia, você tinha que ter uma parede desse tamanho aqui e escrever palavra por palavra. Tinha como você levar a Bíblia e trazer no grupo? Tinha ou não? Então era por isso que as pessoas não tinham acesso às Escrituras. Não é porque a igreja escondia as Escrituras, porque só ela queria dominar e ter o poder e enganar o povo. Não era isso. É que não existia impressora. Não tinha como ter a Bíblia em casa. E não era igual hoje. Quem aqui é alfabetizado, sabe ler? Levanta a mão. Você pensa que na Idade Média todo mundo sabia ler? Não sabia. Sabia plantar, sabia olhar para o céu e sabia que estação que estava só por olhar para o céu, mas não sabia ler. Então o que adiantava também a pessoa ter uma Bíblia em casa? Hoje vocês sabem ler e tem a Bíblia e não lê. Né? Imagina antes, em 1500. Então, São Jorge, quando lá na construção da Bíblia ainda, quando a Bíblia ainda estava sendo ali preservada pelos cristãos, por que São Jorge morreu? Ele derramou o seu sangue para que a Bíblia não fosse perdida. Está entendendo? Esse é o preço da Sagrada Escritura. Muito sangue de cristão foi derramado para que hoje nós tivéssemos a Sagrada Escritura na nossa casa. Ela não nasceu do nada. São Jerônimo, que é o padroeiro, inclusive, da Bíblia, doutor da Bíblia, São Jerônimo, ele morreu cego. Sabe por que ele morreu cego? Ele traduziu a Bíblia do grego para o latim. E ele ficava lá, velhinho,
E aí caía farpas das pedras dentro dos olhos dele e cegou ele. E ele falou assim, ó, vocês podem tirar toda a Bíblia aí, se precisar escrever de novo, eu lembro de cabeça, cada palavra. Imagina isso? São Jerônimo, padroeiro da Bíblia. E ele vai dizer, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Não tem como Deus falar conosco se a boca dele está fechada. Não tem como Deus falar conosco. Por exemplo, Santo Agostinho, padroeiro da igreja onde nós estamos. Como que Santo Agostinho se converteu? Vocês sabem da história? Ele estava lá naquela ambiguidade agora. Deixe de ser sem vergonha, ou vou ser de Deus ou sou sem vergonha. Sou de Deus ou sou sem vergonha. Ele começa a ouvir uma vozinha falando o quê? Toma e lê, toma e lê, toma e lê. Aí ele vai lá, abre a Bíblia, dizendo, não em orgias e nem bebedeiras, mas do Senhor. E aí, a passagem de Romanos é decisiva para a confirmação que Santo Agostinho precisava para a sua conversão. Isso é a palavra de Deus. Amém ou não? Então, nós precisamos amar e ter mais contato com as Sagradas Escrituras. É muito bonito isso. Por exemplo, hoje no mundo inteiro foi celebrada a mesma palavra para todos os católicos. Sabia disso? Se eu quisesse chegar para você e falar, nossa, o evangelho de hoje falou comigo. Se você também leu a liturgia diária ou foi à missa, nós teríamos um ponto de assunto em comum. Porque a vida do católico é pautada na palavra. Todo católico do mundo deveria estar meditando a mesma palavra, o mesmo evangelho, o mesmo salmo, a mesma primeira leitura. Quando Scott Hahn, que é um autor que se converteu ao catolicismo, ele era um pastor presbiteriano protestante, e ao estudar a Igreja Católica para tentar destruir a Igreja Católica e provar as suas falácias, o que acontece com ele? Ele se converte e vira católico. Todo mundo que quer destruir a Igreja vira católico, né? Então, Scott Hahn fez isso. E a primeira vez que ele entrou numa igreja para presenciar uma missa, ele percebeu, eu nunca entrei num culto protestante, mesmo sendo pastor, eu nunca ministrei um culto com tanta palavra, com tanta Bíblia, igual uma missa. Verdade? Porque a missa tem quantas... Começa com a palavra bíblica, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, corações ao alto, nosso coração está em Deus, tem a primeira leitura, tem o glória, tem o salmo, tem a segunda leitura, tem o evangelho, não é verdade? É inteira de Bíblia. Então, nós, inclusive se você não lê a Bíblia de capa a capa, tudo bem, mas se você ir à missa por 3 anos consecutivos sem falhar nenhum domingo, sabia que você lê a Bíblia inteira? Sabia? Tem o ano A, o ano B e o ano C. Não é isso? Na liturgia, os acólitos aí me ajudam. Não é isso? Se você ir 3 anos e acompanhar o ano A, o ano B e o ano C, você leu a Bíblia inteira. Em 3 anos. Amém? Então, nessa primeira parte, eu quis trazer a importância da Sagrada Escritura. Só que o que é mais importante? A Bíblia ou a igreja? Agora lascou, hein? O que é mais importante? A Bíblia ou a igreja, gente? A igreja. Porque a Bíblia veio da igreja e não o contrário. Não foi assim. Acharam um livro e desse livro construíram a igreja. Não foi isso que aconteceu, foi? Pelo contrário. Eles encontraram-se com uma pessoa chamada Jesus. Depois de viver com aquela pessoa, eles foram escrever. Não foi isso que aconteceu? Então, quem é mais importante, a Bíblia ou a igreja? A igreja. Porque é a Igreja Católica Apostólica Romana, e nenhuma outra, que definiu quais são os livros válidos da Bíblia ou não. Se não houvesse igreja, se não houvesse os bispos para dizer isso é palavra de Deus autenticada pelo magistério, e isso não é palavra de Deus como são os evangelhos e os livros apócrifos, não teríamos escrituras. Santo Agostinho, também padroeiro dessa igreja, diz o quê? Eu não acreditaria nos evangelhos se não fosse a autoridade da igreja. Nós só acreditamos nos evangelhos por causa da autoridade da igreja. Se amanhã o Papa Leão, ele não pode fazer isso, mas se amanhã ele falar, gente, a Bíblia não é mais válida. Por 2000 anos a gente se enganou. Você fica com quem? Com o Papa Leão ou com a Bíblia? Com a igreja. Aonde a igreja está? Nós acreditamos na Bíblia porque a igreja diz. É claro que a igreja não pode fazer isso, você entendeu, né? A igreja não é maior do que Jesus, o seu fundador. Mas se caso acontecesse isso,
Se caso acontecesse isso, nós teríamos que ficar com a igreja. Tanto é que se você tem uma Bíblia protestante na sua casa, ela foi amputada com 7 livros, tem livros a menos. Quem definiu isso? Lutero. E nós ficamos com quem? Com a igreja. 7 livros. Então não é assim, a Bíblia católica tem 7. Convinha que tivesse aqueles versículos, como por exemplo, Macabeus, onde fala da existência do purgatório. Como eles não acreditam no purgatório, eu acho que eu vou tirar da Bíblia, porque me convém. Assim como queria tirar trechos de Tiago, onde fala que a fé sem obras é morta, né? Também queria ser tirado e assim por diante. Beleza? Agora, nós vamos entrar de fato na aliança com Adão. Até aqui estão entendendo, pessoal? Nós entendemos a importância da Sagrada Escritura na nossa vida. A nossa vida tem que ser permeada das Sagradas Escrituras o tempo inteiro. O tempo inteiro. De novo, mas eu não ouço Deus falar comigo. Deus vai falar com você como? Através da Bíblia. Não só através da Bíblia, abrindo aleatoriamente, como o Santo Agostinho fez, mas, que nem aqui eu não fiquei citando palavras bíblicas? Fiquei ou não fiquei? O tempo inteiro? Em Isaías diz isso, e não sei na onde diz isso. Por quê? É Bíblia. Nós, o católico, você batizado é chamado a ser sacerdote, profeta e rei. Você vai falar, profeta é aquele que fala em nome de Deus. E onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. Eu não venho aqui falar daquilo que eu acho, eu venho aqui falar daquilo que é a palavra de Deus. Por isso que é eficaz. Nossa, Jorge, você fala tão bem. Eu só falo o que os santos dizem. Eu citei o tempo inteiro, Santo Agostinho, São Jerônimo, a Bíblia, não é isso? Por isso que é bom. Na hora que você começa a inventar moda, não é isso? Tem até um ditado que fala isso. A homilia tem que durar 7 minutos, porque 7 minutos é Deus falando, os outros 7 é o homem falando, os próximos 7 é o diabo falando. Entendeu? Por quê? Você consegue falar de Deus por um tempo, daqui a pouco já está falando de você, e daqui a pouco já está falando mal dos outros. É ou não é? Então, Bíblia, nós temos que estar permeado da Bíblia. Quem aqui tem uma palavra que norteia a sua própria vida? Por exemplo, um dia alguém rezou por você e falou da palavra de Deus na sua vida, aquele trecho te marcou, levanta a mão. Quem tem uma promessa de Deus na vida através da palavra? Qual que é a sua, João? Salmo 72. A minha é Eclesiástico 2. Todos nós aqui deveríamos ter uma palavra. Faça esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu queria muito uma palavra norteadora na minha vida. Uma palavra que te norteia. Eclesiástico capítulo 2 é a palavra que norteia a minha vida, do 1 ao 6. Meu filho, quando entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Olha só. Quando eu estou lá sendo perseguido, estão falando mal de mim e tudo mais, o que eu penso? Eclesiástico 2. Meu filho, quando entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para provação. Porque os homens fiéis a Deus são provados, assim como o ouro e a prata são provados no fogo, os homens fiéis a Deus são provados no cadinho da humilhação. Você pega lá Eclesiastes capítulo 2, do 1 ao 6, não tem uma palavra de consolo, mãe. É só chicote. Não tem uma assim, mas calma que vai ficar tudo bem. Não, é só no céu vai ficar bem, eu acho. Entendeu? Tem que ter uma palavra norteadora na sua vida. Porque nos momentos de tribulação e adversidade, você vai chegar ao... Eclesiástico 2. Isso aí reclamando de quê? Está sendo provado no cadinho da humilhação. Tomara que a sua palavra seja, né? E Deus multiplicou os pães. Tomara que seja isso na sua vida. Na minha eu não tive essa sorte. Mas Deus sabe o caminho que cada um de nós tem que seguir, amém? Mas peça para o Senhor isso. Senhor, qual que é a palavra norteadora da minha vida? Isso é tão forte. O versículo que é norteador da minha vida é Eclesiástico 2, do 1 ao 6. Mas o versículo que eu mais gosto é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou contar um breve testemunho para vocês entenderem das confirmações de Deus na nossa vida. O ano passado eu mudei de casa, e eu tenho 5 anos de casado e eu morei em 4 casas. Todo ano eu ia para uma casa, as pessoas, eu alugava a casa da pessoa, chegava no final do ano ela falava, eu quero morar nessa casa de novo. Aí eu tinha que mudar para outra, e eu tinha que mudar para outra. Já aconteceu isso aí com você? Você se sente um órfão, né? Um desandado, um cachorro cai da mudança.
Falei, não quero mais aqui para minha vida. Deus vai me dar uma graça, eu vou conseguir encontrar uma casa. Só que não estava na hora de financiar. Tá bom para financiar a casa hoje no Brasil? Decisão burra, né? Mas não, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Nós somos a comunidade Coração do Amado, nós temos as devoções ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Começamos a procurar a casa, o cara falou que ia voltar para a casa dele, nós não tínhamos dinheiro. Eu falei, ó, se Deus quiser, vai ser do jeito que Ele quer mesmo, porque como você vai comprar uma casa se não tem dinheiro? Né? Ó, Deus, eu quero uma casa, mas não tenho dinheiro para a entrada. Não, mas você tem nome mais ou menos, só que eu quero uma casa assim, que tenha desse jeito, desse jeito. Você pode pedir, é Deus, né? Na verdade, Ele é seu pai. Eu falei, eu queria uma casa assim, que fosse um pouco grande. Fazer churrasco, as crianças agora estão vindo também, as mulheres estão tudo grávida, como vai ter espaço. Comecei a falar do jeito que a gente queria a casa, para o Senhor. Começamos a visitar as casas. A gente entrou numa casa, a Tânia falou, é aqui. Eu falei, mas nossa, amor, você viu o preço? Não dá para ser aqui. Ela falou, não, Roger, é aqui. Começamos a rezar, beleza. Só que, tipo assim, eu tinha um prazo muito pequeno. Só para, quem já comprou casa sabe, só para aprovar o nome, financiamento e tudo mais, é mais de um mês, não é verdade? E assim, a gente tinha menos de um mês para fazer isso. Fomos lá, rezamos, entregamos para o Senhor, fomos no Santíssimo, lá na Catedral, depois da reunião, com o nosso corretor e tal. Resumindo, em menos de 15 dias, tinha aprovado tudo, era só assinar. Não sei como aconteceu. E a gente precisava de 30% da entrada. O banco que a gente fez, na semana que a gente precisava, abriu 30%, na outra semana eu acho que eles se arrependeram e fecharam. Só naquela semana, as pessoas conseguiram financiamento de 30% da entrada, e era o que a gente precisava. Beleza. O endereço da casa. Atrás da minha casa é a paróquia Imaculado Coração de Maria. Na rua da minha casa, o final da rua, é a paróquia Sagrado Coração de Jesus. E na frente da minha casa tem uma padaria, e no muro da frente é assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Era para dar certo? Era para dar certo. Mas por quê? Palavra. Deu para entender? Eu não estou falando isso aqui para dizer... É que quando nós testemunhamos como nós vivemos a palavra na nossa vida, isso motiva as pessoas a continuarem acreditando que a Bíblia continua viva, eficaz, e a palavra é assim. Amém ou não? Amém. Amém. Então pegue comigo a palavra de Deus aí, se você trouxe. Capítulo 1, versículo do 1 ao 31. Gênesis, bem difícil achar, né? Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 31. Quem encontrou, diga encontrei. Quem não encontrou, diga socorro. Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Sem vergonha. Traga a Bíblia agora, amém? Tira lá do lustramóvel, está lá no Salmo 23, até torta a Bíblia, assim, amarela. Um terço em cima, assim, que se você fizer assim, ele estoura a bolinha, você pensa que é libertação, mas ele é tão seco que ele está. Fui rezar o terço, quebrou, seu Jair. É libertação. Não, filho, está até duro. Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte... Você já leu essa passagem, você conhece a história, mas eu quero interpretar ela de uma maneira diferente com você. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o primeiro dia. Deus disse, faça-se o firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céus, sobreveio a tarde, depois a manhã e foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar, e apareça o elemento árido, e assim se fez.
E Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, e fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e foi o terceiro dia. Deus disse: faça-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais que marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei-o as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Presta atenção agora. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou: frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e que haja sopro sobre a vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, e depois a manhã, foi o sexto dia. Até aqui palavras do Senhor, graças a Deus. Vamos pegar a primeira reflexão que eu queria trazer. A meditação da palavra. Aqui nós estamos vendo como o Senhor fez cada uma das coisas criadas. Primeiro, ele separa, e cria as coisas visíveis e invisíveis. Depois, ele cria o céu e a terra, e depois cria a terra e o mar. Não foi isso? Isso foi o primeiro, do dia 1 ao dia 3. Se você parar para perceber, então, Deus separou o céu e a terra, depois ele separou o firmamento, deixa eu ver, confirmar aqui, para não falar. Ele separou a luz e o dia, faça-se a luz. Depois, ele separou o céu e a terra, e depois a terra da água. Se você perceber depois, nos próximos 3 dias, ele só completou. Como ele fez no primeiro dia? O dia e a noite, ele colocou no dia e na noite, lá no quarto dia. Então, primeiro dia, o dia e a noite. Segundo dia, terra e céu, não foi isso? Terceiro dia, terra e água, sim ou não? Quarto dia, ele preencheu. Então, primeiro ele fez o espaço, ele fez os lugares. Depois ele começou a preencher os lugares. Ele colocou a lua, o sol e as estrelas no céu, preencheu o primeiro dia. Depois, ele colocou os monstros marinhos no mar e os monstros terrestres na terra, não foi assim? E ele foi preenchendo. E colocou, por último, o homem, o ser humano. Perceba que quando ele olha para as coisas, ele diz: faça-se a luz, faça-se a terra,
faça-se a lua, faça-se o sol. E quando ele olha para o ser humano, no versículo 26, 28, ele vai dizer o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Preste atenção nisso. Se você voltar também, quando Deus cria os animais, ele olha para o quê? A terra. E ele fala, produza a terra plantas, produza a água os peixes, produza a terra os animais domésticos e silvestres. Não foi isso que nós lemos na palavra? O que acontece se você tira a planta da terra? O que acontece com ela? Ela morre. O que acontece se você tira o peixe da água? O que acontece se você tira o animal terrestre da terra e coloca na água? O que acontece com ele? Ele morre. Então veja, Deus olhou para a terra e diz, produza a terra plantas. A essência da planta é a água e disse, produza água aos peixes. A essência do peixe é a água. Deus olhou para si mesmo e disse, façamos o homem à imagem e semelhança. A essência do homem é Deus. Se eu tirar a planta da terra, ela morre. Se eu tirar o peixe da água, ele morre. Se eu tiro o homem de Deus, ele morre. É isso que essa passagem está querendo nos dizer sobre a criação. A essência do homem é ser imagem e semelhança de Deus. Você sabe o que é ser imagem e semelhança de Deus? Lembra daquela história que tinha aquele personagem lá, eu não lembro de que, mas que ele falava cara crachá, cara crachá, cara crachá. Lembra desse aí? Sim ou não? Se eu passar de condena, eu sei que você assistia Zorra Total, infeliz. Cara crachá, cara, não era assim? Filho de peixe, peixinho é. Quando as pessoas me veem e olham meu pai e falam, é cara crachá. É imagem e semelhança. Deus cria a sua imagem e semelhança, ele está dizendo que nós temos em nós uma realidade divina. Nós somos, de fato, filhos de Deus. Você entendeu o que quer dizer isso? Nós temos a essência divina em nós. E somos filhos de Deus, de fato. No Evangelho, na carta de São João fala isso. Com que grande amor Deus nos amou para que nós pudéssemos ser chamados de filhos e nós o somos de fato. Não é um simbolismo. Nós somos filhos de Deus de fato. Deu para entender? Essa é a primeira coisa. E depois, Deus levantou Adão, levantou Eva e colocou ele para dominar sobre tudo. Para você entender o que Deus está fazendo aqui, agora nós estamos vivendo na comunidade, como eu falei, vários nascimentos. O que acontece? Por exemplo, eu comprei uma casa, igual eu dei o testemunho para vocês. Eu quero ser pai um dia. Você acha que a minha casa tem um quarto? Três quartos. Estou pensando em quem? Eu tenho filho? Não. Mas eu estou pensando que se Deus der essa graça, eu tenho uma casa preparada para isso. Ele nem existe ainda, mas eu já estou pensando na minha vida para quando ele existir, não é assim? E aí, os nossos casais de amigos que compraram a casa lá pensando num quartinho para criança, quando descobre a gravidez, o que começa a acontecer? O que começa a acontecer? Ouvir a bronca da mulher, reformar, não é? Você tira o papel de parede, aí sai, parte da parede, aí você tem que engessar tudo de novo, passar massa corrida. Não é assim? Você receber positivo, lograr, você começa a preparar o ambiente. Ali tinha roupa, tábua de passar, não era isso? Bagunça, o que você começa a fazer? Agora não é mais assim, eu preciso arrumar o quarto, porque chegou o herdeiro, é ou não é? Então, ó, você comprou casa pensando que tem um filho, quando ele vem, você começa a preparar o lugar. Aí você descobre que é menina, que é menino, você começa a já pensar na decoração, pensar no nome, é ou não é verdade? O que Deus está fazendo? E quem vem por último? O bebê. Quando ele chega, já está pintada a parede, já tem o bercinho, já tem as fraldas, já tem a roupinha que ele vai sair da maternidade, já tem a bolsa, não tem? E é tudo caro. É verdade. É caro para dentro. Não é porque tem que sair da maternidade, a roupa que sai da maternidade, R$200, R$300, 400. Não, mas aí tem a roupa, a primeira vez que entra em casa, mais R$300. Aí não, mas aí tem a primeira mamalha que dá, tem que limpar a boca do leite que vai guardar a primeira mamalha. Toma lá, mais R$300 naquela. Você vai gastando, né? Ou seja, por que eu estou dizendo isso? O filho, ele
vem por último e tudo antes é preparado para a sua vinda. O que Deus está mostrando para nós? Primeiro eu preparei o céu, depois eu preparei a lua, depois eu preparei a árvore, depois eu preparei os animais, depois eu preparei... Por último veio a causa de tudo aquilo. Aquela cor da parede era pensando naquela criança que viria, aquele bercinho era pensando na criança que viria, aquela roupinha pensando na criança que viria. Por isso que a criança vem por último, e por isso que aqui o homem vem por último. Porque tudo foi pensando no homem. Era tudo pensando em nós, porque nós somos imagem e semelhança e nós temos uma identidade de filhos de Deus. Então, o que era o Éden? O Éden era o quartinho que Deus estava preparando para a gente. É ou não é? E tudo ali era para ele. Então, quando Deus olha para Adão e fala, olha, domine sobre os animais, domine sobre as plantas, aprenda a dar nome para tudo, dê nome para as coisas, esse daqui vai chamar tigre, esse daqui vai chamar não sei o quê, esse daqui vai chamar não sei o quê, esse daqui vai chamar não sei o quê. Adão tinha uma missão. Então, eu quero te dizer, a essência do ser humano é ser filho de Deus. Repita comigo, a essência do ser humano, dá para ser melhor, a essência do ser humano é ser filho de Deus. A essência, nada muda. Se você fazer uma coisa a mais, você vai ser mais filho de Deus, sim ou não? Se você fizer uma coisa a menos, você vai ser menos filho de Deus, sim ou não? Se você deixar de fazer algo, você vai ser mais filho de Deus, sim ou não? Se você não fizer algo, você vai ser menos filho de Deus, sim ou não? A essência do ser humano, independente do que ele faça, é ser filho. Nada muda isso. Você pode até chegar para o pai, como em São Lucas, o filho pródigo fez. Pai, dá-me a minha parte da herança. O que o filho pródigo está dizendo com isso? Quando que um filho recebe a herança do pai? Quando o pai... O que o filho pródigo está dizendo então? Pai, para mim você morreu. Mas o pai continuou sendo pai, mesmo que o filho não aceitava como pai, na verdade. Não deixou de ser filho. Tanto que quando ele voltou, ele quis voltar como escravo, mas o pai disse, não, meu filho, toma aqui a sua roupa, toma o seu anel, toma a sua sandália, nós vamos matar um boi e vamos cear, porque o meu filho voltou para casa. O filho pode não viver como filho, mas ele não deixa de ser filho. Entende? É uma história de alianças conosco. Só que, beleza, nada do que eu faça vai mudar a minha filiação divina. Só que eu não posso viver como um filho, sim ou não? Responsabilidade de filho. Adão, então, ele tinha uma essência de filho de Deus, mas não basta Deus dar uma essência, ele também tem que dar missões para que Adão conseguisse realizar essa filiação divina. E Adão recebeu algumas missões. Adão recebeu a missão sacerdotal. O que é sacerdotal? Adão tinha que ofertar todas as coisas para Deus. É isso que o sacerdote faz. O sacerdote, ele pega a sua criação e louva a Deus através das coisas que Deus nos deu. Por exemplo, o que nós ofertamos na missa para se transformar no corpo e sangue de Cristo? Pão e vinho. Existe pão na natureza? Sim ou não? Existe vinho na natureza? Não. O vinho vem da onde? Da uva. E o pão vem da onde? Trigo. Ou seja, Deus nos deu a uva, nos deu o trigo. Nós, com o nosso trabalho humano, transformamos o trigo em pão e transformamos a uva em vinho. E devolvemos isso para Deus, para que aí ele transforme aquilo em corpo e sangue e nos devolva de volta. Deu para entender? Deus, ele quer cooperação humana. Isso se chama sacerdócio. Entende? Quando você é batizado, você é chamado a ser sacerdote, profeta e rei. O que é você ser sacerdote? Ofertar as coisas para Deus, com a sua identidade, com o seu trabalho. Essa pregação, alguém poderia ter feito essa pregação aqui? Sim ou não? Mas do modo que eu fiz? Não, só eu. Se você vier e ler esse livro, você poderia fazer uma outra pregação. Isso é ofertar as coisas a Deus. Amém? Então, Adão recebeu uma missão sacerdotal. Ele é filho na identidade, mas para agir de fato como filho, ele tinha que ser sacerdote. Depois, Adão recebe também uma missão profética, porque Deus dá a missão, olha, você vai ter que dar nome para tudo.
Eu te empresto a minha boca para você dar nome para todos os animais, para todas as coisas. Falar em nome de Deus é o que um profeta faz, é ou não é? Adão teve esse mistério profético de dar nome às coisas falando em nome de Deus. Adão também recebeu a missão de rei. Por quê? Se você pega lá a palavra domine em grego, significa realeza, poder, rei, dominar. Então, quando Deus essas coisas aqui, tudo isso aqui foi feito para vocês, aqui é o seu palácio. Eu sou rei, você é príncipe. Deu para entender? E Adão recebeu a missão de dominar sobre todas as outras coisas da natureza. Então, a identidade dele é ser filho, imagem e semelhança. Mas como ele age como filho? Sendo sacerdote, entregando as suas criações para louvor de Deus. Sendo profeta, falando em nome de Deus para as coisas, ensinando, governando. E sendo rei, dominando sobre os animais, sobre as plantas, sobre as frutas e assim por diante. E por último, a última missão é ser noivo, porque daí Deus tira do seu lado, da costela de Adão, ele tira Eva. E com Eva ele olha, agora sim, carne da minha carne, sangue do meu sangue, eu chamo de mulher e ele é noivo. Então qual é a missão que um filho de Deus tem? Repita comigo, sacerdote, profeta, rei e noivo. Não importa qual é a sua missão nesse mundo, não importa pelo que você nasceu, você pode estar sem sentido para a vida, você pode não saber ocotô, pocovô. Se você quer encontrar a sua identidade, você precisa entender que você é filho. Essa é a sua identidade. Você não nasceu para ser uma profissão, você nasceu para ser filho de Deus. Amém? A minha profissão é uma maneira, quando eu estou lá no meu consultório atendendo as pessoas, é uma maneira de eu ser sacerdote, profeta, rei e noivo. Eu pego aquela mente, Deus não deu o trigo, Deus não deu a uva, e não precisa pisar em cima da uva, não precisa moer o trigo para fazer o pão. Eu pego aquela mente que muitas vezes está desordenada, eu moo ela e tiro dali saúde mental. Sacerdote. Certo? Profeta, eu não estou sendo profeta aqui falando em nome de Deus para vocês? Rei, nós dominamos sobre as coisas, não temos que ser dominados pelos nossos instintos, pelas nossas paixões, mas dominar sobre elas. E sendo noivo, fazendo tudo isso aqui por amor a Deus. Não estou fazendo como um empregado, eu não estou fazendo para receber um salário, eu estou fazendo porque eu quero uma intimidade com Ele. Você também é chamado a ser isso. Amém ou não? Então, para concluir esse nosso encontro de hoje, onde nós introduzimos a Bíblia explicada, volta lá, Ju. Introduzimos a Bíblia explicada numa história de alianças, você entendeu que nós vamos ler a Bíblia sobre essa perspectiva. Agora, quando você ler o Gênesis novamente e ver a aliança de Deus com Adão, é uma aliança de sacerdócio, aliança de profeta, aliança de rei e aliança de noivo. O que aconteceu? Todo mundo já sabe. O que aconteceu? Ele foi fiel a essa aliança? Bastou uma tarde para ele ir lá e comer do fruto. Mas nós vamos entender como que isso se deu lá na semana que vem, na aliança noética, onde Deus começa a perceber que a sua aliança foi quebrada. Amém? Então, é isso que eu queria deixar para a gente hoje. Primeiro, que Deus fez alianças com o seu povo. Essas alianças, elas começaram Adão, depois Noé, depois Abraão, depois Moisés, depois Davi, depois Jesus. E hoje elas se concretizam em nós. Na medida onde nós nos unimos e, como batizados, vivemos como sacerdote, profeta, rei e noivos, nós damos continuidade nessa aliança hoje. Qual que é a sua missão como filho de Deus? Dar continuidade nessa aliança hoje. Qual que é a sua missão como filho de Deus? Deus deu o Éden para Adão governar. Deus te deu um coração para você governar. Onde é o seu Éden hoje? O seu coração. Onde Deus quer passear contigo, tal como passeava com Adão na brisa da tarde? No seu coração. Aonde dentro de você existe uma árvore do fruto maldito? Dentro do seu coração. Também. E ali, no seio do nosso coração, nós podemos fazer como Adão e Eva fizeram, pegar o fruto maldito, comer dele, ser egoísta, ou nós podemos fazer como nosso Senhor e Nossa Senhora, olhar para a árvore da cruz e nos entregar para ela.
Então Deus nos faz como identidade de imagem e semelhança dele, como filhos dele. E nada do que nós fizermos vai mudar essa realidade. Nem para mais, nem para menos. Mas não basta só ter a identidade, nós precisamos agir como filhos, como sacerdotes, como profetas, como reis e como noivos. Tá bom? Só que essa história não termina aí. Ela começa aí, mas ela continua na nossa vida. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente encerrar o nosso encontro de hoje e rezarmos juntos.